Fala, empresário, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma roda digital que a gente faz aqui na sede do Grupo Dádiva. A gente recebe várias pessoas do mercado para poder tirar as dúvidas todas que eles quiserem perguntar do nosso negócio, do negócio deles. Enfim, você vai ver que é um bate-papo descontraído, informal e que de alguma forma eu tento ajudar todo mundo, tá? Você é bem-vindo a vir aqui também. A nossa sede é aqui em Brasília. Pergunta para minha equipe, manda direct, sei lá o quê. Você sabe como chegar na gente, né? Sinal de fumaça. E aí você vem participar aqui e descubra quando é, tá bom? Se você mora aqui perto, né? Se não, você assiste as gravações, a gente põe um episódio por semana, tá? Toda semana a gente libera um episódio de Roda Digital, vira podcast, vira corte, uma série de coisas. Se você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer, manda para minha equipe também, que também vira conteúdo, tá bom? Mas seja bem-vindo, Deus abençoe os seus negócios. Bom, pessoal, vamos lá. Vocês estão aqui no segundo episódio, vocês estavam aqui na semana passada, 15 minutos atrás, né? Antes de vocês lancharem. Agora, vamos lá. Quem quer fazer uma pergunta, levanta a mão ali, ó. O Gustavo leva os microfones. Boa noite, Bruno. Tudo bem? E aí? André é meu nome. Eu trabalho há 4 anos com coprodução e com 2 experts específicos. Até há 2 meses era apenas eu executando tudo, basicamente. Já tinha usado para algumas ações contratado freelancers, né? Mas patinando muito em conseguir montar uma equipe para conseguir criar o ecossistema, escalar e crescer. Agora vai fazer 1 mês que efetivamente arranjei um sócio e esse cara eu vi que eu não era bom em montar a equipe. Falei, porra, vem alguém aí que consegue pegar essa coisa aí. Daí arranjei um cara que fez toda a parte de recrutamento e tal, e aí estamos lá com 6 pessoas na equipe e a coisa está começando a rodar, né? Ah, bom, daí eu queria, imagino, não sei muito do teu histórico, né? Mas imagino que em algum momento você passou por essa transição, né? E aí a minha saída do operacional, né? Com todo o desafio de delegar e treinar e ao mesmo tempo abrir mão, assim, tipo, eu faria de outro jeito, mas tá bom, vai lá. E se teria alguma recomendação, assim, na tua visão, dado esse momento, o que que você vê como mais importante ponto de atenção meu, assim, dentro das múltiplas variáveis que esse processo envolve, assim, desafios internos também, né? Enfim, ouvir suas considerações a respeito. Legal, André, a Obrigado. pergunta é boa. E sim, eu já passei por isso com a diferença de que eu era o expert também, tá? Então, eu gravava, editava, respondia o e-mail, fazia o tráfego, a copy e tal. Putz, cara, dá trabalho. Eu sei que quem aqui tá nessa situação aí, meu Deus do céu, passa, tá? Um dia passa. É igual quando a gente é pai de filho de 10, 15 anos e fala de 3, né? Eu lembro quando eu me casei com a Tati, né? Já veio o meu filho mais novo, né? Que já foi do primeiro casamento dela, né? E eu falava assim, amor, relaxa, daqui a pouco ele toma banho sozinho, daqui a pouco ele se limpa sozinho. Ela fala, não é possível, tá? Então, é possível. Então passa, tá? Passa e você vai olhar para trás e vai pensar, nossa, né? Como era mais tranquilo. Que é mais tranquilo, né? Cuidar de um bebê do que quando começa a andar, por exemplo. Você fica assim e tal. Mas olha, tem vários passos aí. Eu acho que as primeiras pessoas que a gente traz são aqueles cargos ou que tomam mais o nosso tempo ou que tomam mais a nossa energia. Vou dar 2 exemplos. No meu caso, o que tomava mais o meu tempo era editar os meus vídeos. Eu não sabia editar, tive que aprender, mexer nos negócios todos. Então, a primeira pessoa que eu trouxe é uma pessoa para editar os meus vídeos, tá? Alguns dos meus alunos, eles trazem uma pessoa para responder às redes sociais, porque às vezes a rede social drena a energia da pessoa. Porque aparece um hater, a pessoa tá xingando, tal. Tem 200 likes, mas tem uma pessoa falando mal, ele só lembra daquela pessoa falando mal, né? Então, isso é ruim. Então, é bom a gente pensar nisso. Quem você vai trazer primeiro, ou toma muito teu tempo, ou toma muita tua energia, tá? Eu tenho alguns princípios que eu sigo para poder ir crescendo. E eu acredito firmemente que sem equipe você não tem uma empresa grande. É impossível, tá? Então, você precisa ter uma boa equipe. O primeiro princípio é, eu tenho que estar envolvido com o amanhã da empresa, não com o hoje, tá? Então, eu costumo dizer aqui para minha equipe que se eu tiver envolvido com o hoje da empresa, não tem ninguém pensando no amanhã dela.
Então vocês vão estar tocando dia a dia, tal, independentemente se o dia a dia é difícil ou fácil, porque tem coisas difíceis e fáceis, mas eu preciso estar pensando amanhã, eu tenho que ter a visão, onde a gente vai, o que a gente vai fazer, novos mercados, uma série de coisas. Isso também dá trabalho, tá? Então eu preciso pensar nisso daí. Por isso a gente vai liberando o nosso tempo. Tá? E por que eu estou começando a te falar isso? Porque na hora que você começa a delegar, você quer matar o cara. Porque ele faz pior do que você, ele faz mais demorado do que você, e você pensa, se eu fosse fazer, se eu botasse a mão, já estava feito e está me dando mais trabalho ensinar e corrigir do que eu mesmo fazer. Então, na hora que você estiver passando por isso, ai, perdi o cabelo, né? Na hora que você estiver passando por isso, você pensa, não, eu estou preparando essa pessoa para tocar o hoje, porque daqui a pouco eu vou conseguir pensar no amanhã, senão eu não cresço. Tá? E tem um mistério aí que é muito legal, porque vai chegar uma hora que ele vai fazer melhor do que você. Vai fazer diferente. Não exatamente do jeito que você faria, mas vai dar certo, vai dar tudo certo, tudo bem e tal. Tá tudo bem, assim. Mas esse primeiro processo, cara, dói. Então passa por ele, tá? Passa por ele, que é a dor do parto de ter uma equipe. Né? E no final, lá na frente, é legal, tá? Então tenha paciência. Essa pessoa vai errar pra caramba, né? Então você vai ali trabalhar essa pessoa, tal, mostrar o seu jeito de fazer. Não é o jeito certo, é o seu, porque tem outras coisas que ela vai trazer depois com o tempo, tá bom? Mas você vai educar. Existem maneiras simples de você processuar, tá? Simples, eu vou falar um jeito bem tupiniquim, por exemplo. Você contratou um cara para fazer tráfego e hoje é você que faz tráfego. E você vai falar pro cara, o seu primeiro papel hoje é filmar tudo que eu estou fazendo aqui. Põe lá num tripé um celular mesmo, tal, e você vai falando, ó, passo 1, abre o gerenciador de tráfego, não sei o quê. Passo 2, criar campanha, tá lá. Passo 3, papapá. Filmou, tal, e você vai falar pro cara, agora você vai me entregar um checklist amanhã de todos os passos aqui. Você vai ter vontade de chorar na hora que você olhar o checklist do cara. Pulou 3, 4, 5 coisas, você vai ter que complementar, tal. Tudo bem, não tem problema. Você vai ajudar ele, vai complementar aquele checklist. Veja que eu não estou falando de Excel, Notion, de nada, né? De ClickUp, nada disso. Estou falando de como é um processinho mais basicão, tá? E aí, agora, o cara vai começar a executar sob a sua supervisão. E aí vai fazer tudo errado. E você vai falar, cara, você não olhou o checklist? Tá? É esse processo mesmo, é esse processo de processuar. Vai processuando, vai criando esses processos todos ali dentro, seja num checklist mesmo, qualquer outro lugar. Tem os videozinhos ensinando como faz. E essa pessoa vai começar a fazer, ela vai começar a caminhar sozinha. Quando eu trouxe uma pessoa para cuidar das minhas redes sociais, por exemplo, no começo eu tinha um grupo de WhatsApp mesmo, era eu, ela e o Diego, que faz os vídeos. Aí o Diego mandava vários cortes lá dentro, ele já fazia os cortes, mandava lá dentro e esse cara sugeria 4 ou 5 headlines para aquele vídeo. E eu sempre olhava e sugeria uma sexta. Nunca era aquela. Putz, cara, nunca. Eu sugeria uma outra. Passou umas 2 semanas, eu já conseguia escolher entre as que ele sugeriu. Depois de um tempo eu falei, agora é o seguinte, você vai postar e se tiver ruim eu acho lá e apago. Sabe? Aí, de vez em quando, eu me surpreendia. Não é possível, cara. A pessoa vai achar que eu que escrevi isso. Aí eu apagava. Tá? Mas esse processo serve para tudo. Paciência. Aí tem um outro lado, que eu sei que você vai crescer muito, se Deus quiser, que é, não necessariamente essas 6 pessoas vão continuar com você para sempre. De repente, elas começam a sair. Nós tínhamos 6. Exatamente 6. Uma já rodou ontem, na verdade. Nós tínhamos exatamente 6 quando a gente começou a trabalhar junto, né? E hoje nenhuma das 6 está com a gente. E eu sou aquele cara que, se eu tenho poucas pessoas trabalhando comigo, eu sei o nome do filho, o nome da esposa, quando é o aniversário, tal, eu me preocupo com a pessoa, sabe? Então, de repente, eu sofri porque aquelas pessoas já não estavam mais comigo, então achei que eu estava errando alguma coisa, né? E depois, quando ficou muito grande, eu sofri porque eu já não sabia mais o nome de todo mundo. Eu não sei o nome de todo mundo. Cara, é impressionante. Imagina saber o nome do filho, do marido e tal, né? Mas o lance é, são cadeiras que você tem na tua empresa. Por exemplo, é cadeira tráfego, é cadeira copy, e às vezes a cadeira fica maior do que a pessoa. Porque começou a crescer demais a empresa e a cadeira ficou maior que a pessoa. Né? E às vezes a pessoa pede para sair. Então aquelas 6 pessoas, dali a pouco você tem 20 e nenhum deles era aqueles 6. E aí você vai ter 50 e nenhum deles era os 20. Vai chegar uma hora que estabiliza, mas durante um determinado momento é difícil passar por esse processo.
tá? Hoje já chegou num ponto que é muito legal. Eles são super organizados, eles usam ClickUp, eles usam o Slack, eles usam o Notion. Eu uso o WhatsApp. Eu nem tô no Slack, eu nem sei usar. Nunca abri o ClickUp, sabe? Então olha que legal. Eles são mais organizados que eu. Porque eu sou o cara que entra com o caos. Eles estão lá tudo organizadinho, tal, SLA, né? SLA é o tempo que leva pra fazer uma ação, né? Bicho, dane-se o SLA, eu quero que faz, né? Eu vou lá e falo, tô precisando disso aqui e tal. Então eu sou o cara que gera caos. E eles é que falam, não, não dá, tem que ser o quê, não, não, não. Então uma hora chega lá, relaxa. Obrigado. Boa noite, meu nome é Ludmila, eu sou aromaterapeuta, desde a pandemia, né, eu era produtora de grandes eventos no Rio de Janeiro, sou daqui de Brasília. Bom, o mercado vem mudando, né, muito, e até então eu atendia pessoas, e eu estou me Agora considerando... você atende o quê? Objetos? Não, continuo atendendo pessoas, mas eu atendia individualmente para ajudar no bem-estar físico e emocional com os óleos essenciais. Tá. Nunca fui vendedora de óleo, Foi né? mais que veio quicando. Pois é. E aí, eu já tenho um preço de consultoria que é o máximo do mercado. Mas eu não consigo fechar as contas com esse valor. Para mim, na verdade, não é que eu consigo fechar as contas. As contas que eu quero pagar, eu não Isso. consigo fazer com esse valor que eu faço com as consultorias. E algumas pessoas começaram a chegar no meu perfil perguntando: como é que você faz isso? Como é que você cobra isso? Como é que você cobra aquilo? Eu quero saber. Aí eu falei assim, gente, como assim, né? Como que a pessoa chegou no meu Instagram? Eu tenho problemas para fazer Instagram, essas coisas, não levo muito jeito artístico. Mas o que eu queria saber era como fazer essa transição, porque aí eu comecei a fazer conta, o pessoal do marketing. E aí eu Esse pessoal do marketing ganha muito dinheiro, todo mundo tem do... Porsche. Eu nem quero Porsche, eu quero meu carro de volta só, sabe? Só isso que eu quero. Mas assim, qual o tempo para não ficar agressivo? Porque o meu público é 99% mulheres, 99% mães, que querem o bem-estar dos filhos, porque meu público é feminino, materno, para cuidar da imunidade das crianças. Ou mães são agressivas, bicho. As Pois mães... E muitas dessas mães querem um tempo de qualidade com os filhos e falam assim, cara, eu vejo que você só trabalha à tarde. Você tá com seus filhos de manhã, você tá com seus filhos à noite. Legal. E eu quero ensinar para essas mães também, nessa possibilidade. Mas eu queria mudar mesmo. Quanto tempo, como que eu faço para não ser assim, nossa, agora do nada ela quer ajudar em marketing? Porque tem uns 4 anos também que eu estudo marketing. Uhum. Porque eu acho interessante, porque a gente precisa saber fazer as coisas direito. Eu faço tudo sozinha. Tem uma estratégia muito boa de branding para você fazer isso, que é amanhã você muda o assunto. É real. Você vai chegar no teu perfil, você fala, gente, isso aqui, olha, várias de vocês que me seguem aqui gostariam muito de saber como que eu ganho dinheiro com isso, ainda tenho tempo para minha filha, tal, como é que é isso, e eu resolvi ensinar. Então vocês vão ver que agora eu vou fazer conteúdo sobre isso, vou ajudar vocês. Se tiver dúvida, me manda no direct, vou ter o maior prazer em responder, tal. Você vai ver que as coisas vão mudar, que a partir de hoje seja bem-vindo a novo momento do meu perfil, tal. E mudou. Sem sofrer, né? Assim, sem sofrer. Não olhe para trás, não faça igual a mulher de LOL. Senão vira estátua de sal. Não olhe para trás. E eu posso começar assim, vendendo mentoria e quanto tempo eu Mais posso... fácil é vender mentoria. Porque a mentoria, ela te ajuda. Primeiro, ela é mais cara. Você vai ter poucas pessoas ali, então você não precisa convencer um monte de gente de comprar. E você vai acertar a mão daquilo que você ensina. Porque na mentoria você está ali com 1 a 1, ou com 5 ou 6 tal, você consegue entender melhor as dores e os desejos deles. Então a mentoria te permite isso. E aí você vai entendendo melhor até depois para você poder ter um outro produto de massa. Mas é só mudar. Olá, Bruno. Boa noite, tudo bem? Eu me chamo Kalil. Eu sou profissional de relações públicas e criei um produto de branding para restaurante e lanchonete. Daí, isso aconteceu somente depois que eu consegui realizar o meu primeiro projeto de paisagismo. Depois que eu fiz esse projeto de paisagismo, eu fiz uma consultoria para gramados esportivos e fui parar no brand desse jeito. Mas sempre estudando as relações públicas ali, porém, eu nunca tinha conseguido estruturar, desenhar o meu produto para poder realmente oferecer tudo que eu podia oferecer. Uhum. E aí, mais recentemente, eu consegui fazer
essa estrutura e fazer uma oferta. Validei ela, tive o meu primeiro cliente de lanchonete e hamburgueria. É bom demais, né? O primeiro cliente é uma sensação muito boa. Isso. Tive ali o primeiro cliente e então começou a surgir outras oportunidades com outro nicho. Só que o meu material de apoio para fazer anúncio, para ajustar minha comunicação inteira, né? Para que eu pudesse fazer isso, eu vou gastar muito mais tempo, né? Para mudar o público ali. E aí eu fiquei pensando assim, não, então qual que é o próximo passo a partir daqui? Validei, vou continuar na mesma pegada, restaurante. Continua, não muda não, não perca o foco. Uma das coisas que mais impedem as pessoas de prosperar é múltiplas oportunidades, porque a gente começa a crescer e vai aparecendo um monte de oportunidade e todas são legais. E às vezes tem umas que são até mais lucrativas do que a que você tá, e aí você quer falar sim para todas elas, e aí você perde o foco e você não consegue crescer. Eu passo por isso o tempo inteiro. Toda hora aparece alguma coisa. Tem coisas que aparecem aqui que eu penso vai ser maior do que o meu negócio. Mas, bicho, não posso, não posso. E aí eu tenho uma outra pergunta, talvez para um momento mais futuro do negócio, tratando da internacionalização. Já ouvi dizer que o mercado sul-americano ele é muito bom para começar a internacionalizar, começando pela língua espanhola. Porém, eu falo inglês e tenho uma afinidade com a cultura muito maior com o inglês. Você acha que eu deveria começar ali, né, regar essas sementinhas mais para o lado inglês, ou eu começaria pelo mercado que está assim meio que tendo um hype, porque os espanhóis, os mexicanos, o pessoal, eu acredito que eles estão, isso pode ser uma percepção individual minha, tá? Por onde eu tenho andado, mas eles estão precisando muito mais de entrar com essa pegada digital. Tem muita gente ainda que estava há um tempo atrás, mas o Brasil, vamos dizer, ele está A gente Mais está na aberto frente. a A essa gente está mais tecnologia. avançado do que eles no marketing digital, mas tem muita gente boa no mercado hispanohablante também. Eu não acertei tanto a mão no inglês. A gente fatura muito mais em espanhol do que em inglês. E olha que tem muito mais gente que fala inglês no mundo do que fala espanhol. Então, como eu falei para vocês logo no início hoje, eu falo daquilo que eu faço, né? Então, a gente já teve discussões aqui na empresa, até se a gente devia em algum momento parar de vender em inglês. Porque a gente sempre teve muito mais dificuldade de acertar a mão no inglês do que no espanhol. Então, eu nunca falo para alguém começar pelo inglês. Você pode chegar lá e arrebentar, sabe? Mas não foi a experiência que eu tive e nem que algumas pessoas ali do meu mastermind ou da minha mentoria tiveram. A gente sempre acaba com esse paradigma de, poxa, o inglês é uma língua mais ampla, eu posso alcançar Mas é um mais mercado pessoas. muito mais maduro Mais maduro, mais acirrado. e que Então, paga o muito mais caminho baixo no seria- ticket. Porque o amadurecimento do mercado leva o ticket a ser mais baixo. Boa, muito obrigado. Era Nada. essa dúvida. Quem que é agora? Olá, Bruno. Meu nome é Renato, sou aqui de Brasília e tenho escolas de natação aqui em Brasília. Eu lembro de você. Sim. O desafio aqui, a pergunta para fazer a gente está muito ligado no mundo físico, né? Aula de natação, piscina, tem um capex alto. Se hoje você fosse entrar nesse segmento de escolas de natação, né? O que você começaria, o que você pensaria na parte digital para poder escalar esse produto, não só aqui no Brasil ou para fora? Caraca, Renato, tu fez uma pergunta de prova agora que. Puta merda. Eu sei nadar só pra mim, é tudo que eu sei, que eu ia pra aula de natação e odiava, que minha mãe me obrigava. Mas, Você levou os seus filhos para nadar e não era assim, não. lógico, Brasília é cheia de piscina, né? Porque você tem medo do menino afogar, né? Eu levava ele até o dia que ele falou, não quero mais. Aí eu pensei, já sabe nadar. Lembrei também do meu trauma. Não, mas assim, eu tenho um pouco de dificuldade de entender
como é que você poderia estar no digital, porque até o que você faz é difícil de... Pô, você não vai ensinar o cara a nadar online, né? Meio complicado, assim, né? O que você consegue ensinar é o business da escola de natação. Né? Então, é ensinar outras pessoas a terem as suas escolas de natação, como você atende ou encanta o teu cliente, como você escala isso daí, outros tipos de produto que você pode agregar, sabe? Eu acho que tem muito mais a ver com o negócio do que exatamente com a natação. Mas isso vem muito mais da minha deficiência de não entender 100% do teu negócio. Né? Poderia ter outras maneiras e tal. Mas é que, às vezes, ensinar negócios é porque o Brasil é um país muito empreendedor. Muito, muito, assim. Tem muito empreendedor no Brasil. Então, talvez seja muito mais interessante, sabe? Desculpa se eu não consigo, mas é porque no teu caso, para mim, é difícil mesmo. Obrigado. Boa noite, Leonardo. Segunda vez que eu venho aqui, primeira, não sei se você vai lembrar. Eu lembro sua cara, eu lembro da carinha de todo mundo que já veio. Então, eu trabalho com assessoria de marketing hoje e também tenho uma escola de dança. Até então, eu lembro que o seu irmão, você estava vendendo a outra coisa, você tinha dois negócios completamente diferentes. Era a escola de dança. E o outro é o quê? Aí eu tenho assessoria de marketing, que é com outro rapaz que eu tava aqui junto. É super relacionado, vocês entenderam, né? Escola de dança e assessoria de marketing. Uma trabalha para outra. Viu como eu lembro? É. Aí o que acontece? Aí eu vendi o meu irmão. Então eu tô sozinho na escola de dança. Pô, eu já tentei vender o meu irmão, bicho. Nunca deu certo. Foi barato. Aí, mas beleza. A minha pergunta é sobre a parte comercial, que é a grande dor nossa, principalmente na assessoria. A gente teve uma mentalidade ali de fazer um crescimento rápido, de puxar mais clientes para a carteira, né? E a gente fez um movimento de contratar uma SDR, que é a pessoa que faz ali as ligações. A triagem, né, da ligação antes de chegar no vendedor. Isso. Para jogar para a gente fazer ali todo o atendimento e fazer a parte do fechamento, do closer, Sim. né? Apresentação comercial e chegar com uma proposta. Por alguns motivos, essa contratação não seguiu detalhes ali mais técnicos de refinar para colocar uma pessoa talvez com mais fit cultural, com a nossa empresa, com a forma que a gente trabalha. Em resumo, ela está há 2 meses ali com a gente, era uma discussão que eu estava tendo hoje com o meu sócio da assessoria, né? Que a gente mexeu ali na proposta dela, a gente pagava um valor para ela, uma menina jovem até, a gente pagava um valor fixo para ela e ela estava indo até a empresa. A gente ali, por uma segurança jurídica, alterou o contrato, jogou ela lá para a casa dela mesmo, para ela fazer o trabalho de lá, né? E a gente mexeu no pagamento ali dela, né? Então a gente deixou um valor fixo, mas colocou metas para ela atingir o variável. Certo. Isso não fez ela motivar, né? Porque assim, na verdade, qual que é a nossa negociação ali? A gente estava dando um comissionamento de 50% no primeiro fechamento para a assessoria. Então a gente espera que a pessoa se motive por isso, certo, né? Bom, guardado todos esses detalhes, né? A gente que é pequeno, a gente tem essa visão, né? Você fala assim, precisamos investir no comercial. Mas até se a gente fizer isso de uma forma, vamos colocar assim, muito errada, que a gente está colocando o nosso tempo ali para capacitar essa pessoa, investindo algum recurso fixo e a gente não tem resultado. E aí eu me perguntei, qual que era a dúvida ali? Tira, né? Porque a pessoa está olhando mais para ganhar o fixo e não o comissionamento. Então talvez ela não tenha perfil para esse tipo de vaga, né? Já passei por isso. E aí, tá, estrategicamente, nós como sócios aqui, cara, alguém tem que ir pro comercial de fato, né? Legal. A sua pergunta é boa. Bom, primeiro, parabéns por ter vendido o teu irmão. Você conseguiu realizar o sonho de muita gente. Eu tentei muito fazer isso com o meu quando a gente era mais novo, mas ninguém queria comprar, nem levar. Então eu te admiro. Mas olha, eu acho que a sua pergunta é até legal, por exemplo, para a escola de natação do Renato também, sabe? Porque se tem uma coisa que a gente faz bem e que serve para todo negócio é time de venda, sabe? Então, e aí o nosso time de venda funciona muito atrelado ao marketing. Então, é geração de conteúdo,
aumento do nível de consciência do lead, essa coisa toda, antes do time de venda entrar em ação, sabe? Então, isso você consegue fazer, sabe, Renato? Muitos vídeos e conteúdos e tal que mostram por que natação e não outro esporte, uma série de vantagens, matar a objeção, igual eu levantei a objeção, é chato, tal, mata a objeção e tal, não sei o quê, e se atrela o seu time de venda, né, em relação a isso. Como é que você monta um time de venda sem tomar prejuízo? Vamos lá. Porque o meu primeiro time de venda era exatamente igual ao teu, tá? Só que, como eu sou maior, a gente erra maior, né? Então, E mais rápido, né? caga maior o negócio, né? Então a gente colocou. Eu tinha um desejo que, assim, eu tinha. Cada lançamento que eu fazia, hoje a gente não faz lançamento mais, né? Faz um ciclo, né? Mas fazia o lançamento, botava 400 mil leads, né? 500 mil leads cadastrados no lançamento. Pensava, pô, vendi para 1% que eu vou fazer com todo o resto, né? Foi isso que me fez montar o time comercial. Então, uma agonia, pensar, gastar uma grana, uma fortuna. Agora eu vou jogar fora 399 mil leads. É isso que acontecia. E aí eu trouxe, sei lá, 10, 15 pessoas de uma vez, botei um fixo, se eu não me engano eu não lembro se era 1.500 ou 1.200, tá? Mas vamos supor que seja 1.500. Pô, é 15 pau, né? Você botar 10 pessoas, tá uma grana em cima disso daí. E depois de 2, 3 meses eu descobri que essas pessoas eram extremamente satisfeitas com o fixo. Então, elas não iam vender mais porque elas eram satisfeitas com o fixo, tá? Aí a primeira mudança que eu fiz foi que eu joguei o fixo lá para baixo. Então, o fixo era, sei lá, R$800 e eu aumentei o percentual que a pessoa ganhava numa venda. Isso já mudou um pouco. Mas o que mudou mesmo foi, primeiro, o fixo é 0. Que a gente nem chama de fixo, a gente chama de bônus. Primeiro, o bônus é 0. Se a pessoa bater a meta de venda daquele mês, ela ganha o percentual de venda mais o bônus. Então, é como se fosse um fixo conquistado. Entendeu? Isso vai fazer com que você fique mais tranquilo. Você pode ter 10, 20, você pode ter 100. Se você pagou 100 bônus, é porque todos os 100 conquistaram o direito ao bônus. Significa que eles bateram uma meta que você estipulou. E aí você tem que fazer o cálculo. Quanto é que eu posso botar de meta mínima, porque também não vai ser sacana com a pessoa, né? Quanto é que eu posso botar de meta mínima para essa pessoa vender, receber esse bônus e ainda dar lucro para a empresa. No nosso caso aqui, por exemplo, essa meta mínima é R$1.000 recebido por semana, por cada vendedor. Significa que o cara recebeu. Por que eu falo recebido? Porque uma coisa é o cara vender um negócio de 2.000 em 12 vezes. Pô, a gente não recebeu 2.000, sabe? Outra coisa é vender em uma vez só. Então põe o recebido, tá? Então a gente põe, esse é o dinheiro recebido. Então a meta é em cima do recebido para a empresa. Porque aí permite que a gente escale o time de venda, permite que a pessoa possa crescer bastante. Ela não vai ficar sem o fixo lá, entre aspas, se ela for um bom vendedor, né? Vai receber aquilo e ainda vai receber uma comissão que é mais agressiva, porque você já botou uma comissão mais agressiva. E acontece de umas pessoas que às vezes estão num mês assim, pô, o cara, sei lá, viajou, foi fazer outra coisa, não tá aqui, tal, vendeu menos, e tá tudo bem, só não vai receber o bônus, mas aquilo que ele vendeu, ele vai receber. Então você fica mais tranquilo com isso. É uma coisinha assim, né? Mas que faz um... Só que eu levei 6 meses, tá? Pra fazer essa coisinha. Depois faz muita diferença. Obrigado. Boa noite, Bruno, tudo bem? Sou o João Ataíde, né? Casado com a Heloísa, cristão, pai de 3, e estou aí no serviço público hoje, né? Sou servidor do STJ. E comecei a voltar, né? A querer empreender. Eu lá em 2010 eu fiz Empretec, comecei a vender muita apostila de concurso que eu mesmo montava para os meus amigos da biblioteca. Empretec tem dessas coisas, né? Eu já fiz também. 1900 dinossauros, assim. Isso, E aí aquilo ali gerou em mim uma vontade de empreender. Só que eu entrei no concurso e o concurso você entra na esteira do concurso, né? Você quer melhorar, você quer entrar no concurso inicial e quer sempre melhorar para outros que cheguem até a média aí do teto final, né? E isso eu fiquei nessa agonia interna, sempre querendo empreender e concurso. E nisso, no meio do caminho, o STJ pagou o curso de coach, formei em coach, atendo gestores dentro do STJ, que hoje não usam mais o termo coach, né? Eles usam o termo desenvolvimento de carreira.
estou atendendo, nunca documentei ninguém, né, de tirar prova social e tal. Apesar de hoje eu poder até ir atrás e solicitar isso de uma forma voluntária, é claro, né? E eu não sei, assim, o que que eu posso agregar hoje ao que eu venho fazendo, que é querer desenvolver, né, algo na linha de concurso e também na linha de inteligência artificial. Eu estou na comunidade Thales Laray, não comecei ainda a executar muito, porque eu fico pensando, pô, estudo para outro concurso, Câmara dos Deputados, por exemplo, ou implemento a inteligência artificial estudando, documento isso, passo nessa prova, entende? Tipo, é muita informação, como você falou. Inteligência artificial para passar, isso que você quer dizer. Exatamente. Depois mostra, transforma isso num produto. Tem N situações, né? E também não aplica tanto, assim, né? Mas também, como eu estudei muito IA já, então tem também um produto para empresa, high ticket, né? Se você falou, levanta logo, vai no A1 e levanta o dinheiro rápido, né? Que seria talvez um motivo inicial, assim, até de começar mesmo, para depois ver o meu propósito, que é produtividade, que quando eu li o livro do David Allen lá em 2010, Arte de Fazer Acontecer, aquilo ali mudou minha cabeça. E aí tem a ideia hoje do segundo cérebro, né? Com a IA. E é isso. É uma mistura louca de... tudo ao mesmo tempo agora. Entende? O que você me orienta nisso? Tem algumas coisas, primeiro tem a ver com o teu perfil, né? Você tem que entender qual é e ficar feliz com ele. Por exemplo, eu sou filho de funcionários públicos, né? Então, o sonho da vida deles é que eu fosse funcionário público, tá? Ainda mais que eu venho de uma família muito humilde e eles deixaram de ser humildes porque se tornaram funcionários públicos. Então, era a salvação da lavoura, né? Eles queriam que eu fosse funcionário público também. Quando eu falei, inclusive, que ia fazer faculdade de arquitetura, minha mãe ficou muito triste porque os melhores concursos eram de direito, né? Ainda mais quem é de Brasília, é uma pressão incrível, e eu era o melhor aluno da escola. E ela falava, você pode passar no que você quiser. Aí eu falava, mas o que eu quiser chama arquitetura, né? Então, lá no início já era um pouco difícil isso daí, eu sou filho de funcionários públicos. Para eles, ser funcionário público era uma segurança. E eu entendo a segurança deles. Para mim, era uma bola de ferro amarrada no meu pé que não me permitia chegar onde eu queria, né? Só que, eu vou te dizer como que é. O meu padrasto se aposentou na Caixa Econômica, passou a vida inteira trabalhando na Caixa Econômica e se aposentou lá. Ele saía 5 e pouco da Caixa Econômica, agora chama Caixa, né? Ele saía 5 e pouco da Caixa e ele só ia pensar no trabalho de novo no dia seguinte. Cara, eu nunca consegui fazer isso como empreendedor. É impossível, sabe? Então tem vantagens e desvantagens de cada uma das coisas, sabe? Pô, ele ia fazer outras coisas na vida, eu vou para casa pensando em negócio. Falo, puta, mas isso aqui tem que pagar o salário de 400 pessoas, de sei lá, sabe os negócios assim, né? Imagina. Então, a gente tem que entender qual é o nosso perfil, tá? Isso é a primeira coisa. Então, eu nunca quis ser funcionário público, né? Até quando eu fui dar aula na UNB, eu fui professor universitário 10 anos, né? Mas ser funcionário público era por acaso. Tanto que o dia que eu pedi demissão, ninguém acreditou. Falei assim, mas peraí, você passou no concurso, você podia morrer dando aula aqui e você vai embora. Eu falei, pô, tô feliz aqui, eu queria era ter o meu negócio e tal. Dar aula era legal, mas eu queria fazer outras coisas. Então, primeiro é entender o teu perfil e ficar bem com ele. Eu sei que eu não vou pra casa e vou relaxar a cabeça. Eu tô com os meus filhos brincando, tá no videogame e vem uma ideia. Isso aqui é animal e tal. É impressionante, sabe? Então, se você é assim, queima a tua ponte, bicho. Você não pode ser funcionário público. Real. Tá? Assim, lá atrás eu aprendi uma siglazinha de transição de carreira, né? Que chama assim, GAP, que era gordura, automação, transição. Que é, você faz uma gordura financeira, você começa a automatizar aquilo que você fazia e depois você transiciona, né? Para você não transicionar sem dinheiro, assim, né? Sim. Então é legal a gente ter uma grana guardada para poder transicionar e tal. Mas o que eu aprendi na minha vida como empreendedor e como cristão é que todas as vezes em que eu pus a minha segurança no meu dinheiro guardado, aquele dinheiro fez assim, ó. Porque a minha segurança está em Deus. Então, assim, ser empresário, cara, é saber que você não tem aquela segurança do funcionário público, ter coragem de queimar a tua ponte e entregar o controle porque ele não é teu, sabe? Entrega o controle e vai atrás daquilo que Deus tem para você. E eu vejo muitas oportunidades, todo lugar que eu vou eu vejo oportunidade, entende? Então, assim, as melhores aí, é isso, eu vejo... tem que executar algo logo. Né? Agora, você quer ver? Tem pontos positivos também. Esses dias alguém estava falando para mim assim, nossa, ser empresário é muito difícil.
e é muito desafiador. Falei, bicho, difícil é ser pedreiro e carregar cimento e fazer obra e fazer sei lá o que tal. Esse papinho de que ser empresário é difícil, assim, isso é papo de pra boi dormir, assim, né? Cara, eu posso, a minha empresa, se a minha empresa falir, eu vou ser o último a ser demitido. Agora, até ela falir, todo mundo já foi demitido antes de mim. Então, quem é que tem mais segurança? Eu ou quem trabalha pra mim? Sabe? Então, essa história de esse empresário é difícil, não sei o que, tudo na vida é difícil, cara. Mas um papinho pra poder louvar o empresário, achar que o cara é muito foda e tal, não é nada, sabe? A gente tá numa situação muito mais confortável. Perfeito. E você acha que eu vou para a área da IA apenas, ou IA com concurso, ou mentoria para concurso? A inteligência artificial vai mudar o mundo totalmente, né? Todo, assim, né? Você tem idade para saber como é que foi a revolução da internet, Sim. né? Que 36. agora a revolução da IA é muito maior do que a da internet, né? Hoje o que está acontecendo é que a inteligência artificial primeiro está facilitando o nosso trabalho sem a inteligência artificial. Daqui a pouco começam a surgir as coisas novas, as coisas que ninguém pensou, tá? E eu acho que é legal pensar sobre isso. Então você olha coisas disruptivas. Por exemplo, o Uber é disruptivo, mas o Uber não inventou nada, cara. Ele usa o Google Maps, ele usa o Stripe, ele usa um monte de coisa que existia, juntou num Lego, criou um modelo de negócio. Modelo de negócio é disruptivo, sabe? Então, se você consegue entender IA e cria um modelo de negócio, isso é disruptivo. Não é você ser o dono da tecnologia, né? Então, eu acho legal você estar estudando IA, porque coisas vão aparecer para você e você vai entender onde encaixar melhor. Perfeito. Obrigado. Aí daqui a pouco o cara pediu demissão, fala que foi culpa minha. Não, calma, tem que fazer primeiro a gordura, né? Primeira gordura bem feita para. Boa noite, Bruno. E Meu nome aí? é Fernando. A minha pergunta diz respeito a produto físico, né? Você falou da venda de infoprodutos, produtos físicos. E a minha dificuldade, eu tenho um negócio em Brasília, né? Uma fábrica, começou lá em Minas, agora a gente está com uma planta em Sobradinho. Fábrica de quê? É uma fábrica de drinks, é um produto pronto, em garrafa, né? Garrafa de vidro, uma garrafa Tem de toda uma 750 logística. ml. Tal. Hoje você já domina isso, né? Da logística, de entregar e tal. Essa é a pergunta. Ah, Essa é a dificuldade. Então, a dificuldade diz respeito à logística, né? Porque além de ser um produto físico, é um produto que cria essas dificuldades em razão de ser garrafa de vidro, produto alcoólico, enfim. você entrega. Qual que você entrega em ponto de venda, em PDV, ou você entrega direto ao consumidor? Não, hoje eu trabalho B2B basicamente, B2B. né? Mercado varejo, supermercados e alguns distribuidores de médio porte em Uhum. algumas cidades aí Tá. em alguns estados E do não é Brasil. você que faz a logística, então. Você terceiriza isso hoje. Terceirizo, utilizo transportadora, né? E aí eu montei já, tô com um site de vendas, enfim, a gente tá começando a rodar esse processo para venda online para o Brasil todo. E a maior dificuldade foi implementar isso, né? Fazer essa integração aí com sistemas de envio, enfim. E aí a gente tentou com o melhor envio, não deu certo, o suporte foi péssimo, a gente não conseguiu fazer a operação rodar, né? E acaba que nessa transição, a gente aguardando o suporte técnico do melhor envio, eu acabei me esquecendo, deixei o site Esqueci. no ar, me esquecendo de tirar o site. Vendeu né? lá sem você E vendeu, fazer força. vendeu sem a gente. Inclusive, o processo lá de venda, Por quer dizer, dó. tava um frete simbólico, vamos dizer assim. Aham. Para minha sorte, foi venda aqui em Brasília, não foi em outro Glória a estado. Deus. Não foi no Acre. né? Exatamente. Então o cliente comprou era aqui do Sudoeste, enfim, eu fui lá até pedir uma desculpa, porque ela que nos cobrou, falou: eu fiz a compra aí, até hoje não entregou, que dia que vai entregar e tal. Caramba. E aí eu queria saber se né, pode me dar uma sugestão nesse sentido. Por exemplo, para começar, para dar o start, né? Se eu cadastro. Porque a grande dificuldade é essa. A gente fez simulação de fretes, então algumas capitais a gente conseguia ter um frete razoável. Tem lugar que você consegue absorver, tem lugar E que outros você não. não. E aí a gente quer abraçar tudo para poder atender o Brasil todo, enfim. E eu falei, não, vamos ver se de repente a gente escolhe um Jadlog, por exemplo, e Correios. consegue. E aí começa a rodar e depois vai melhorando a questão, né, do frete para Na os verdade, você outros já tem a locais. resposta na tua pergunta. É assim, a gente trabalha também com melhor envios, assim, eu não tenho problema com eles, não. Até engraçado, né? Se alguém deles for ver o vídeo, vai ver que tem gente reclamando e gente elogiando. Então vocês atendem o cara direito, bicho. Não, eles até atendem a gente bem. Mas eu já trabalhei com Jadlog, Correios e tal. Assim,
todos eles têm defeitos e qualidades Sim. e conseguem atender bem. A gente não tem garrafa, né? Então, o seu tem um complicador maior aí e tal. Mas O que tem que ser feito é homologar a embalagem, né? É. Isso aí a gente já até fez com a Jadlog e com os Correios. Não, então, É assim, mandar uma embalagem para ver se está agora, resistente e tudo. o frete é sempre um desafio muito grande. Sim. Vender produto físico é uma maravilha, porque as pessoas compram um produto físico assim, você não precisa fazer conteúdo, o cara não precisa gostar da sua cara, você não tem que gravar todo dia uma live, né? É sensacional isso, né? Isso é o que eu mais gosto no produto físico, sabe? Porque pra você comprar um produto digital, você tem que gostar da pessoa, acompanhá-la, tal, acreditar que ela é legal, que vai resolver o teu problema, a pessoa mostra ela tomando café da manhã, e no final você ainda não compra. O produto físico você vai lá e digita no Google, você acha, você não sabe nem que empresa é aquela e compra, né? É impressionante isso, né? Tudo bem que aí tem essas coisas todas, né? Logística, pá. No teu caso, eu olharia onde eu consigo entregar mais barato e escalaria primeiro nesses lugares, tá? Não faz anúncio pro norte agora, não faz anúncio, Brasília arredores, São Paulo, Rio, onde você consegue frete bom com a Jadlog, com o Correio, né? Que vão ser esses lugares, né? E olha, hoje eu vendo para o Brasil inteiro, vendo até para América Latina, mas se eu pegar ali os estados todos que compram mais, são esses aí, onde a gente entrega mais barato, né? Então, para você não ter esse problema, já vende para esses primeiro, sabe? Você ainda tem bastante escala aí, e é bom que você vai desenvolvendo um relacionamento com eles. Por que eu desconfio que eu não tenho problema com esses caras? Porque a gente virou cliente grande. Aí os caras, eu já vi isso em um monte de empresa, né, cara? Os caras tratam a gente assim e tal, mas tratam o cara que tá lá de qualquer jeito, né? Então a solução que a gente tem é virar grande pra poder ficar. Então, é verdade, tem que crescer, né? Então, assim, escala nesses lugares onde é mais barato e mais tranquilo. Come pela beirada, depois você vai para outros lugares. Só mais um complemento. Não sei se você faz sua logística a partir de Brasília, né? Eu faço a partir de São Paulo. A partir de São Paulo, né? Essa era a pergunta. Porque tem algumas capitais, por exemplo, eu já percebi que se eu enviar de Belo Horizonte para várias regiões, né? O frete é bem mais barato do que eu enviar de Brasília para essas mesmas regiões. Sim. Né? Eu envio de São Paulo por uma questão tributária e logística, né? Me facilita muito, né? Mas hoje a gente tem uma operação maior. O que eu faço, na verdade, é que além de nós termos os nossos suplementos, hoje a gente tem uma empresa que fornece isso para os outros, né? Então, não é o teu caso, você não é infoprodutor, tal, mas vamos supor que você fosse um infoprodutor e que falasse de nutrição, por exemplo, né? Uhum. E você quisesse vender um produto, um suplemento para nutrição, você só precisava vender. E contratava a gente fabrica, embala, entrega, tal, não sei o que, cobra, você só precisava vender, né? Mas porque eu levei muito tempo para poder desenvolver isso tudo, e aí eu botei no mercado isso para outros infoprodutores. E aí, para mim, é mais fácil entregar a partir de São Paulo, sim, tributariamente e logisticamente. Eu percebi isso, mas na verdade, assim, para start, né, para começar o processo, eu optei por fazer por aqui mesmo, que de repente a gente até absorva um pouco do custo do frete, tá, tal, porque aqui bem. vai ser mais caro para fazer rodar e depois até porque a minha estrutura tá toda aqui. Né? Eu e a Tati a gente começa. A gente começa, depois a gente melhora, bicho. Então a gente primeiro começa as coisas, depois a gente vai entendendo o que é melhor e tal. Porque tem gente que não começa nunca, porque espera as coisas ficarem perfeitas. Não, a gente começa e depois a gente vai melhorando as coisas. Beleza, obrigado. Nada. Fala, Bruno. Desse bloco, tá? E aí, Cleuton Assis, prazer estar aqui contigo mais uma vez. A última vez saí cheio de ideias. Que bom, né? Você me motivou a partir para o mercado internacional. Gostei disso. Faz quantos anos que a gente se conhece, Cleuton? Caramba, foi em 2010, 2011, se eu não me engano. Eu tinha 15 2009, anos. por aí. Foi por aí. Em relação a essa possibilidade, eu tenho um produto que ele é o meu carro-chefe nos meus lançamentos. Nós já tivemos 8 dígitos com ele e a gente não tem produto de entrada. O ticket dele é de 3 mil. Tá. Então, pensando no mercado internacional, 3 perguntas. Se fala muito sobre perpétuo lançamento, mas com ticket baixo. Eu não tenho ticket baixo. Tá. Você arriscaria um lançamento nesse ticket de 3 mil? Eu posso adaptar, eu tenho um gordura. Hoje você vende ele por lançamento? Por lançamento. E o que é o produto? É formação em design de experiência do usuário. Tá. Aí,
as duas estão juntas, né? Se é o modelo que vai fazer a diferença ou não. E a segunda tem a ver com rede social e conta de anúncio para começar. Eu sei que para a coisa se estabilizar... Para começar, começa com a mesma conta que você tem. E a mesma conta de anúncio também. A mesma conta de... Não, a mesma conta de anúncio. Ok. Rede social você tem que ter uma separada, Perfeito. tá? Eu lembro da gente comemorando os 100 primeiros inscritos no Instagram da Tati em espanhol, sabe? Hoje a Tati está quase batendo 1 milhão de pessoas no YouTube do espanhol dela, por exemplo, né? Mas a gente comemora cada marco, né? Tem que começar assim. Redes sociais separadas, tá? Eu levaria o lançamento para lá primeiro, né? Dos 3 mil mesmo que você tem e tal. Não cria um produto de entrada vendendo primeiro no espanhol. Ok. Valida ele aqui, depois você leva para lá. Pega Tá. o que está funcionando aqui e transporta. E aí, nesse momento, é aquilo que eu falei de começar depois melhorar. Você só converte. O dólar tá R$5, então você vai $600 Acabou. e vende lá fora fazendo lançamento. Aí você grava o lançamento, porque fazer lançamento ao vivo fora do Brasil vai dar trabalho. E a gente eu vou dar outro pulo do gato. Quando a gente foi gravar o lançamento da Tati, a gente botou um teleprompter grandão assim e tal, ela gravou, né, com as dificuldades todas que a gente tinha no começo. Hoje a gente fala espanhol super bem, graças a Deus. Mas gravou e depois a gente acelerou 1.2. Legal. Aí a Tati aparece, olá, tudo bem? Como está? Eu sou Tatiana, né? Parece, o pessoal fala, nossa, é muito fluente. Legal. Hoje é fluente, amor, eu sei. Que bom que você voltou, minha vida. E aproveitando, você tem algum produto, alguma mentoria específica para isso? Tenho. Empresários digitais, essa coisa que eu tenho de querer ajudar as pessoas, que engraçado. Eu podia ter 5 mentorias. Eu podia ter uma mentoria de internacionalização, uma mentoria de comercial, uma mentoria de produtos físicos, uma mentoria de high ticket, sabe? Mas eu tenho uma mentoria que tem todas essas trilhas. Então, a pessoa escolhe a trilha que ela quer fazer naquele momento. Tem uns malucos que fazem todas ao mesmo tempo, tá? Eu não recomendo, né? Mas eu acho que eu também faria mais de uma ao mesmo tempo. Conheço o meu perfil. Mas o que a gente faz é que os nossos consultores, eles acompanham a implementação da trilha. Então a pessoa escolhe, tem lá tudo gravado. Então, por exemplo, a de internacionalização. Tem tudo gravado lá. Além de estar tudo gravado, as pessoas que estão na mentoria, que é o Empresários Digitais, elas vão me demandando. Eu falo, pô, eu queria saber como que é um vídeo de venda de tal lugar que vocês têm. A gente põe. Eu não tenho problema de colocar as nossas coisas, né? Então, além de estar tudo gravado, a gente vai colocando material. E aí a pessoa escolhe implementar aquela trilha, marca uma conversa com o nosso consultor e ele vai te passando as coisas que vai ter que fazer e vocês vão encontrar de tempos em tempos, ele vai te acompanhando, né? E eu entro, ou alguém da minha equipe, a cada 15 dias tirando dúvida de todo mundo, né? Então a mentoria ela é uma só, o Empresários Digitais, mas tem essas trilhas todas. Muito obrigado. É bem-vindo a comprar se quiser. Obrigado. Bom, aliás, já que vocês estão falando de comprar, eu vou fazer uma oferta para vocês. É coisa rápida, mas depois que eu encerrar aqui para quem está me assistindo no vídeo, né? Porque senão a pessoa que está em casa não vai entender nada, tá bom? Então, ó, você que está em casa, Deus abençoe você. A gente está encerrando agora. É o segundo que eu estou gravando no mesmo dia, mas você vai assistir um por semana. Vou gravar um outro daqui a pouco, você só vai ver na outra semana. Mas Deus abençoe muito o seu negócio, tá? Que você seja próspero, que transborde na vida das outras pessoas cada vez mais. Tira o olho do dinheiro, tá? Porque quando a gente tira o olho do dinheiro, o dinheiro vem pro bolso. Então, relaxa, abençoa outras pessoas, não se preocupa, tá? Prosperidade vem quando a gente não tá preocupado com ela, tá? Deus abençoe você.